Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa aula de número 2 do bimestre e vamos agora tratar de um assunto muito importante, que é o valor da coragem, né? A questão dos vícios e virtudes. Agora a gente vai ver a questão do valor da coragem, a virtude da coragem. Lembrando que na aula passada nós lidamos com a questão da amizade, né? Do valor da verdadeira amizade. E tem muitas histórias bem interessantes que você encontra acerca da amizade nas fábulas de Esopo e também nas fábulas aqui de La Fontaine, eu acho que é assim que se fala, Le Fontaine, tá? Tem várias versões, eu acho, desse livro. Isso aqui é uma versão antiga e a linguagem é bem clássica, talvez seja um pouco mais difícil de você entender, mas existem outras versões mais simples. Isso eu queria recomendar para você, essas fábulas aqui de Le Fontaine, eu acho que é assim que se fala, é francês. E essa aqui é uma antologia, né, de várias histórias. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar da história da cigarra e da formiga, né, o carvalho e o caniço, o leão e o mosquito, né? Então tem várias histórias muito interessantes aqui. São fábulas utilizando animais, só que passam uma lição importante. E nessa aqui nós vamos ver a questão da coragem, né? O valor da coragem. O que significa a coragem, né? Coragem é uma das virtudes muito valorizadas, vamos dizer assim, mas muito pouco praticadas na nossa sociedade, às vezes nem mesmo discutidas, né? Porque as pessoas hoje em dia falta aquela questão da coragem, e coragem que eu digo coragem como virtude, né? A palavra coragem ela vem do latim coraticum, né? E ela tem relação com a capacidade de você agir independente do medo, ou melhor, independente do medo não, apesar do medo. Coragem não é ausência de medo, é bom que se diga isso aí. Coragem ela não é ausência de medo, não é simplesmente que a pessoa que é corajosa não tem medo de nada. Não, não é bem assim. A pessoa que não tem medo de nada, muitas vezes, né, ela pode cometer coisas, pode ser um perigo para todos nós, né? Então nós precisamos ter sim medo de alguma coisa. E no caso, a coragem não é a ausência de medo. Você pode ter medo de certas coisas, mas a coragem é a virtude, a capacidade de você agir apesar do medo, agir fazendo aquilo que é certo. E dentro do contexto da Bíblia, do que a palavra de Deus coloca, ela vai dizer que a coragem de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus, independente das circunstâncias. Ou seja, você vai ter a força, a disposição de fazer a vontade de Deus, né? E de lutar pela vontade de Deus. E essa coragem ela vai ser expressa de várias formas. Tem a coragem de atos físicos, né? Talvez você, vamos dizer assim, seja alguém que tenha que salvar uma outra pessoa. Você vê uma pessoa em perigo, você vai ter que, né, se afogando, vamos dizer, você vai lá e se arrisca também, ainda que você também tenha medo de se afogar, mas você vai lá para tentar ajudar aquela outra pessoa. Isso é um ato de coragem. Ou então você ter uma coragem para lutar, para defender o seu país numa guerra. Então tudo isso são atos de coragem física, mas tem outros tipos de coragem também que são importantes. A coragem de você manter firme na defesa das pessoas inocentes, você ter a coragem de se manter justo num local injusto, você íntegro, ético num local que não é ético, um ato de coragem, né? A ideia de coragem tem muito a ver também com a questão de você ser um guerreiro, de você ter um ato de bravura, né? De enfrentar alguma coisa, eu acho, algum problema. Por sinal, eu nem falei, né? Esse filme aí, Braveheart, que aqui foi traduzido muito bem por Coração Valente, é um filme fantástico. Eu tenho esse filme também. E é um filme, é um épico, né? É baseado em fatos reais, ainda que tenha várias mais licenças aí, mas ele fala sobre o William Wallace, que foi alguém que lutou pela nação da Escócia, né? Do domínio inglês. Fenomenal, um filme muito bacana. Se você não vê, é grande, é um filme longo, mas foi vencedor do Oscar em 1995. E vale a pena você assistir esse filme. Eu acho fenomenal. E se você puder, assista, porque realmente William Wallace é um exemplo de coragem, de bravura, né, em meio a tanto medo. E foi um exemplo, né, na luta pela Escócia. E a ideia da coragem também ela pode estar associada com fortitude, que é você ser forte, você ter forças, né, que inclui paciência, abnegação, tolerância, perseverança. Você persevera naquilo mesmo que às vezes as coisas sejam difíceis, você se mantém firme.
Segundo o filósofo grego Aristóteles, né, no seu livro Ética Nicômio, acho que é assim que se escreve, Nicômio ou Nicômico, porque eu estava olhando aqui em inglês o conteúdo, e aí não me lembro como é que se escreve em português, mas é algo mais ou menos assim. Nós nos tornamos corajosos realizando atos corajosos, né? Ou seja, a coragem, ela se manifesta através dos atos, não simplesmente você se sentir corajoso, né? Tem muita gente que se sente corajoso, mas na hora do beabá pula fora, cai fora, foge, né? E acaba se mostrando covarde. E o escritor William J. Bennett, que ele vai afirmar nesse livro aqui, o livro das virtudes, eu estou aqui com a versão em inglês, né? The Book of Virtues, mas tem a versão em português também que você pode adquirir, né? Enfim, tem vários sites que disponibilizam. Eu tenho uma versão mais recente desse livro, que só saiu aqui no Brasil em 2 volumes, esse aqui é só o primeiro volume em inglês, e o volume, eu tenho a versão em português que tem algumas histórias adaptadas para o português. E ele vai ser o seguinte, né? Definindo coragem, que ele vai selecionar várias histórias de coragem, ele vai dizer o seguinte, que a coragem é a atitude fixa de permanecer em uma posição, em uma instância, e também a atitude de avançar ou recuar segundo o que a sabedoria afirma, ou seja, de maneira sábia você vai ter coragem para avançar e de maneira sábia você vai ter coragem para recuar em alguma situação, em alguma questão. Mas para isso é necessário superar o medo, né? A questão não é simplesmente você ter medo. O corajoso, ele tem medo. A pessoa que tem coragem, ela tem medo. A questão é que esse medo ela não domina, esse medo não o controla, né? Esse medo não pesa mais. O que pesa mais é a vontade de fazer aquilo que é certo, a vontade de fazer aquilo que realmente importa, de bom segundo a vontade de Deus, né? Segundo Deus. E assim, grandes atos de coragem. A Bíblia está repleta de atos de coragem. Eu peguei apenas um aqui, que é o relato bíblico de Davi e Golias, né? Isso aí você conhece essa história, mas nós vamos trabalhar com ela em algumas outras ocasiões, né? Onde Davi, que na época era bem novo, ele luta contra um guerreiro filisteu, e era um guerreiro, vamos dizer assim, um monstro extremamente alto. A Bíblia coloca, dependendo da medição, porque assim, a Bíblia trabalha com 2 tipos de medição, e se você for numa medição, você vai ver que Golias tinha mais ou menos 2,70 metros de altura, se não me engano, 2,80. E numa outra medição ele vai ter 3 metros e pouco de altura. E ele tinha alguns problemas, acho que genéticos, né? Porque a Bíblia coloca que ele tinha vários dedos, né? Eu já vi no pé além dos 5, acho que 6 dedos, não me lembro agora, nas mãos também. Esse tipo de pessoa, ela sofre. Eu já vi pessoas assim, que tem vários dedos, né? Esse é um problema genético. E ele era extremamente alto, né? E isso causava pavor, né, para as pessoas, causava pavor no exército de Israel, né? O exército de Israel não queria combater por causa de Golias, que era um extremamente alto, devia ser bem forte, e Davi, jovem, né, ele ainda assim ele vai e enfrenta Golias com coragem por amor a Deus, né? Ele tem coragem, ainda que ele vê aquilo ali, ele não se deixa intimidar, ele não deixa que o medo o assole, mas ele vai lá e vai lutar porque ele ama a Deus, né? Um outro relato muito interessante, muito bacana, acerca de coragem, aconteceu na história, no relato dos 300 guerreiros espartanos liderados por Leônidas, né? E com certeza você vem à mente o filme 300, né? 300, que é baseado numa revista quadrinha chamada 300 de Esparta. O filme ele é bem pouco fiel à história, tá? Ele é bem mais dramático, bem mais aquela coisa bem de quadrinho mesmo, né? Porque é baseado na história em quadrinho, não é baseado na história em si, né? Tem um outro filme que é muito mais histórico, chamado 300 de Esparta, é bem legal, só que ele é bem antigo, né? De 1950 e pouco, né? Muito mais fiel à história, mas que, por sinal, o escritor do quadrinho assistia muito esse filme, gostou e fez uma versão em quadrinhos para ela, ele fez uma adaptação, tudo. Aí você vê aqueles caras tudo sarado, né? Tudo lutando contra o exército persa, lá, ninja, não sei o que mais, mas aquilo ali é uma adaptação, tá? Mas a história em si ela é verídica. E se você ler a história, né, o fato histórico mesmo, é muito interessante como eles lutaram contra dezenas de soldados persas, muito mais, apenas 300 homens, eles conseguiram, né, chegar num determinado estreito e lutando, combatendo, né, para isso, esse ato de coragem, né, no final praticamente quase todos morreram, acho que você sabe disso já, né, mas é interessante você ler a história, né, dos 300 de Esparta.
E é um exemplo de coragem, né, para lutar pelo seu país, pela sua nação, no caso que era a Grécia. Talvez você já tenha assistido o filme tem algumas coisas interessantes, né? Talvez você só se lembre da frase do ator, do Gerard Butler, né? Que ele diz, "This is Sparta", né? Aquela coisa bem, isso é Esparta, isto é Esparta. Né? Mas é muito mais, o ato de bravura deles é muito maior, muito mais intenso. Aquilo ali é mais quase que uma caricatura, né? E temos também dentro das fábulas, né, histórias que ilustram, que trazem lições boas, né? Temos a história do Minotauro, do gato corajoso de Esopo, tá? João e Maria também uma fábula de coragem, e outras histórias muito interessantes. Eu queria finalizar aqui com um texto que está lá no livro de Josué. A Bíblia vai falar muito sobre coragem, né? Deus sempre vai fortalecer o seu povo, dizendo, não temas, não temas. E aqui, né, ele fala para Josué, logo no início das campanhas militares de Josué, que foi o sucessor de Moisés, depois que Moisés morreu. Acho que você sabe um pouco da história de Josué, se você viu aquela novela, né, Terra Prometida. E aí Deus diz para Josué, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime. Né? Ou seja, às vezes o desânimo, o medo toma conta, mas ele diz, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo, para onde quer ou por onde quer que andares. Então, onde Josué estivesse, Deus estava com ele, por isso ele podia ser forte, ele não estaria só, ele não estaria fraco, ele estaria forte, porque Deus estaria com ele. E é interessante que a Bíblia fala do Messias, né, como Deus forte, do El Gibor, e essa expressão Deus forte também pode ser traduzido como Deus guerreiro, né? Então Deus é aquele que luta por nós, a coragem vem de Deus, nós devemos ter a coragem para fazer aquilo que é certo. E fazer aquilo que é certo é fazer a vontade de Deus, independente das circunstâncias. É claro que isso tem que ser movido por amor, por fé e por confiança. Né? Então nós devemos fazer sempre aquilo que é certo, ter coragem para isso. Isso é muito importante para que nós sejamos realmente felizes, segundo a verdade. Ok? Muito obrigado, queridos. Até a próxima aula. Um forte abraço.